O Ricardo Morafé está lá na comissão agora do crime organizado, que é o Greco, o novo Greco. Ô Ricardo, nós temos uma matéria que nós vamos exibir, você pode até perguntar ao delegado Pedro Menandro. Com detalhes, Ricardo. Você vai conduzindo a entrevista que eu vou introduzindo algumas perguntas. Diz que tem empresário na cidade de Picos que tem uma ligação muito profunda com o vice-prefeito e que todo mundo imaginava que ele estaria no crime. E você pode, inclusive, fazer essa pergunta. Mas você pode adiantar a pergunta do caso lá do cara que está preso no Corpo de Bombeiros, o Joaquim. Por que o Joaquim está preso no Corpo de Bombeiros? Ele não tem curso superior, não estou contra. Eu só estou querendo saber o que está acontecendo. Eu não estou contra. Eu acho que se a polícia tem uma estratégia de preservar a imagem do cara, está correto ela colocar no lugar mais seguro. Boa tarde, Ricardo Morafé. Pois é, Silas, muito boa tarde a todos os telespectadores da Rede Meu Norte. Eu conversava aqui com o delegado Menandro Pedro exatamente sobre essa prisão, né? Por que esse rapaz está lá no Corpo de Bombeiros, não em outro lugar, já que ele é encanador, ele não tem terceiro grau, enfim, por essa série de fatores que a gente já conhece, não tem curso superior. E o delegado me disse que esse rapaz, ô Silas, ele é peça-chave nessa investigação, por isso que ele está lá no Corpo de Bombeiros. Inclusive, ele está isolado nesse espaço, não é isso, delegado? Boa tarde. Primeiro, boa tarde a todos os telespectadores. Eu hoje estive lá no Corpo de Bombeiro, conversando até com o comandante, porque eu fui conversar com ele, porque eu estava passando algumas orientações. E até por sinal, eu disse que lá, toda visita que tiver no Corpo de Bombeiro, tinha que ter uma determinação minha por escrito, porque não era nem para tomar conhecimento público desta prisão que ele estava no Corpo de Bombeiro, porque é uma peça fundamental na investigação. Eu estava até aqui hoje conversando com alguns parentes dessa pessoa que está presa, e por isso que nós procurávamos ao secretário de Segurança, ao delegado-geral, um local onde a gente pudesse preservar esta pessoa. O temor de que se ele fosse para uma prisão, sofresse um atentado, é isso, delegado? É de conhecimento público quantas pessoas já foram executadas na casa de custódia, em outros presídios. E nós sabemos que o grupo é forte. É um grupo que há quanto tempo ele se organizou naquela região, na prática de crimes. Quer dizer, a polícia, ela investiga, trabalha, mas também ela tem que ter a inteligência de preservar aquelas pessoas, embora ele tenha praticado de uma maneira ou outra ter participado deste crime, mas ele é uma peça fundamental. Agora, delegado, aquela pergunta que o Silas fez agora no início do programa, há ligações de empresariado com esse caso? Olha, só para mim citar, na prisão do vice-prefeito, a polícia passou o dia, a noite, monitorando, seguindo. E quando foi 5 horas da manhã, onde ele estava dormindo, que o local me parece que é deste empresário, ele já estava com toda a sua mala, bagagem, pronta para fugir. E juntamente com este empresário. E quando a polícia chegou lá, chegou e deu voz de prisão, colocou todo mundo no chão e algemou aquele que nós tínhamos um mandado de prisão, e comprovou que ali ele não estava ali acordando 4 horas da manhã, não era para passear, era para fugir. E este empresário provavelmente estava dando fuga ao vice-prefeito, porque nós temos, não se preocupe que toda a investigação, o secretário de Segurança Pública do Piauí, Dr. Robert Rio, disse que vai soltar aos poucos. Quando a defesa começar a falar demais, ele vai para a imprensa mostrar aos poucos como essa investigação aconteceu e as provas e os indícios que tem. Está toda com a gente aqui. Silas, abrindo espaço aqui para você participar também, delegado, Silas, da entrevista. Claro, delegado, boa tarde, Pedro, delegado Pedro. Primeiro, o trabalho excelente da polícia, claro que ainda não está por todo desvendado, a polícia ainda tem como completar esse trabalho. Parabéns aí ao pessoal do Greco, ao delegado Lúcio Queico, que me parece que está indo agora para a região de Picos, efetuar mais prisões, inclusive. Agora, a pergunta é, delegado, esse rapaz que está preso no Corpo de Bombeiros, ele colaborou com a polícia? Ele está colaborando com a polícia? Pela informação que eu tive, o senhor me confirmou agora no seu comentário, ele é uma peça-chave, uma peça fundamental, ele é um rapaz encanador. Ele é um dos executores, ele participou do crime. Qual é a peça? Eu não quero saber o segredo que ele tem, mas a gente poderia saber por que ele foi preso, por exemplo. Silas, você sabe que em toda investigação
tem aquele participante ativo. Estão presos o vice-prefeito que mandou, o executor, que é o Vigílio, e está faltando mais 2 prisões que participaram junto com o Vigílio. Por sinal, a polícia não parou nunca a investigação. Nós temos policiais em todos os cantos daquela região e outras regiões, monitorando e tentando prender estes elementos. Agora, esta pessoa que está aí, ele participou de maneira indireta, porque ele é muito ligado ao vice-prefeito e ligado ao prefeito. E ligações que foram feitas para ele, depois que cometeram este crime, e ele fez ligações para outras autoridades. Quer dizer, é uma prisão necessária, onde ele está preso temporariamente por 30 dias, e se eu coloco este preso na casa de custódia, na irmão Guido, eu não tenho dúvida que ele já estava morto. Já confirmou tudo isso, né? Olha, eu não vou antecipar, mas é um preso importante. Importante não foi para desvendar o crime, importante porque tudo que a polícia investigou e os indícios que a polícia tem, as provas que a polícia tem, ele só veio a confirmar. Ô, delegado, o crime custou 15 mil reais. Foi o que a polícia está divulgando, que a morte do Emídio custaria 15 mil reais, pagos em 2 cheques, né? E parece que eu vi algumas declarações do secretário Robert da mídia, parece que foi um dos crimes mais caros. A vida está banalizada naquela região, hein, delegado? Porque, Silas, naquela região se mata por R$1.000, R$500. Pistoleiro que naquela época em Fronteira, Pio Nono, no Ceará, que R$1.000 eles estavam matando, dependia da pessoa. Mas esse crime, você viu, custou R$15 mil. R$15 mil foi pago com cheque e não aceitaram, em 2 cheques. Aí tiveram que ir ao banco para sacar o cheque para pagar em espécie. A polícia inclusive teria imagens, né, delegado, desse saque ao banco, né? A polícia ter imagens, vai ter todas essas provas tudo que eu estou falando aqui, nós temos provas. Quer dizer, tudo que se foi investigado, essa investigação, Silas, que desde o dia que aconteceu o desaparecimento, que a polícia começou a procurar o corpo, que a polícia já não tinha nenhuma dúvida, familiares nos procuravam, diziam, mas a experiência que nós tínhamos, aí nós não tínhamos dúvida que ele tinha sido executado. E a polícia já trabalhava nessa linha. O que é que acontece? É um grupo forte, um grupo que comanda a agiotagem naquela região. É um grupo que ao longo dos anos conseguiram, através de carros vendidos, comprados, financiados, carros furtados, quer dizer que agiu, vendiam e arrecadavam dinheiro. E este dinheiro, eles faziam o quê? Se candidatavam a prefeitos, vereadores, e lá eles usavam esse dinheiro e faziam o quê? Acordos. O prefeito, o vice, dizia, você fica 2 anos, com 2 anos eu assumo. Ele jogava dinheiro na campanha. Nesta última campanha, a vítima, foi o que ele fez? Foi candidato a prefeito. Ele candidato a prefeito, e o grupo poderoso não queria que ele fosse candidato, porque era um candidato forte, o pessoal gostava dele, era uma pessoa séria, e ofereceu R$1 milhão para ele desistir da candidatura. E ele era um cara que não desistia. Ele disse, não, vou ser candidato, vou ganhar a eleição. Mas também este grupo, ele fez parte desse grupo, e ele foi vereador, presidente da Câmara, e tinha uma secretaria de saúde à sua disposição, que ele indicou. Tudo que acontecia de certo no município, tudo que acontecia de errado no município, ele tinha conhecimento. Aí ele pegava os documentos, tirava cópias, e essas provas todas estavam com ele. Quando ele perdeu a eleição por 200 votos, foi o que ele fez? Representou ao juiz eleitoral de Fronteiras, colocando 800 provas de coisas erradas que aconteciam no município. Não tinha como, eu acho, está lá com o juiz, eu não sou o juiz, sou o delegado, mas essa prova está lá na representação. Por sinal, na busca e apreensão que o delegado Carlos César fez na residência do vice-prefeito, foi encontrado lá a cópia da representação, com todas as documentações em anexo. Quer dizer, isto, quando ele tomou conhecimento que foi notificado pelo juiz,
para ele fazer a defesa prévia, ali já foi um recado que ele já mandou. Teve um assessor do prefeito que ligou para um advogado que é parente do Emílio, em Brasília, dizendo que queria falar com um advogado. E estava muito angustiado, nervoso, dizendo, olha, eu quero falar com urgência. A esposa do advogado, que eu não vou citar o nome, atendeu e disse, olha, tem que falar com o Emílio para ele desistir dessa ação, senão alguma coisa de ruim vai acontecer com ele. Isso está dentro dos autos, depoimentos. Agora, delegado Menandro, o prefeito, o envolvimento do atual prefeito, eu não me recordo agora, Nice, né? Alguma coisa nesse sentido, atual prefeito da cidade. Ele tem algum envolvimento nesse assassinato? Porque ele tinha um acordo e lá na cidade ninguém discorda porque esses acordos já aconteciam lá com frequência, já aconteceram inclusive em outras gestões. E ele seria o prefeito durante 2 anos e logo depois esse vice, que hoje está preso para ser investigado sobre a autoria intelectual do crime, ele assumiria mais 2 anos, porque esse vice já assumiu o mandato uma vez, né, lá. E o envolvimento do prefeito, do atual prefeito, há envolvimento dele ou não? Eu não posso dizer sim ou não. A polícia está investigando. E se ele tiver participação direta ou indireta neste crime, não tem dúvida que a Polícia Civil, o delegado Keiko, vai pedir sua prisão temporária também à justiça competente. Eu entendo. Delegado, agora a polícia usou um sistema moderno, que está sendo usado hoje pelas polícias do Brasil inteiro, para traçar o caminho tanto da vítima como dos seus algozes, né? É uma técnica desenvolvida em que vocês conseguiram, inclusive, divulgar. Eu não sei se a produção já tem aí esse mapa animado, era para ter colocado no mar, né? Tem, para a gente colocar, porque a Polícia Civil conseguiu através disso. Então, não tenho nenhuma dúvida de que aquelas pessoas estiveram no trajeto, estiveram com a vítima e foram executores. A investigação deixa isso muito claro, né, delegado? É verdade. É porque, ô Silas, quando a gente estava trabalhando lá na região de Picos, aqui nós tínhamos gente trabalhando lá no Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Está aí a animação, olha, está aí a animação. Delegado Alessandro. Ali, as imagens. Está aqui a imagem. Aí o que é que acontece? O Emílio, ele sai do seu apartamento, ele é seguido pelo vigílio, né? Vigílio no seu carro. Quer dizer, todo o trajeto que é feito em Picos na saída é acompanhado pelo vigílio. Isso quando chega por volta das 17 horas e 40 minutos, ele está saindo pela BR. Sim. E pega à direita quem vai para Paulistana. Só que o vigílio vinha seguindo e não sabia que ele tinha que parar cerca de 2 quilômetros em uma gráfica para pegar uns calendários que ele levava para a cidade. Pois não. E o Emílio parou e desceu um barranco, que lá tem um barranco para descer para a gráfica. E o vigílio, quando vinha seguindo, não sabia, passou direto. Chegou mais na frente, tem entrada para ir para pegar a BR para seguir para a cidade. Sim. Para São Julião. O que é que acontece? O vigílio, aí mostra, o vigílio retorna. Sim. Aí espera o vereador sair no carro e ele continua seguindo em direção a pegar lá para pegar a BR, para ir para São Julião. E isso, o vigílio passa na frente, aí já sabe que ele vai para onde? Ele vai lá para São Julião. Pois não. Aí ele passa vai em direção pelo vereador a Campo Grande, Mandacaru. Quando chega em Campo Grande, ele vai na frente, o vigílio, e para o carro e bota os outros para ir para frente, já para ficar esperando em Alagoinha. Sim. O que é que acontece? Ele dá carona, sozinho pede carona ao vereador. Quando pega carona, ele parava para todo amigo, e ele era amigo. Aí ele parou o carro, ele entrou e foi em direção aonde? Alagoinha. Em Alagoinha já estavam os outros elementos no outro carro do vigílio esperando, seguraram ele e levaram até o Lajeiro Preto, onde lá ele foi executado. O vigílio era tão provado, delegado, que na hora que sai na BR a 12 quilômetros de Teresina, quando o dia desaparece
o sinal do telefone, tanto do ex-vereador como do seu Reis, como o telefone do vigílio, o sinal desaparece, só vai aparecer que dá o tempo de 3 horas, 3 horas e meia, de ir até o Lajeiro Preto, executar, fazer aquele enterro e voltar no carro do vigílio, ou no carro do vereador Emílio, e parar o carro ali a cerca de 12 quilômetros de Picos, e na descida ele sai porque ele tem um problema na perna. Quando ele pisa no chão, mostra que uma pessoa que só pisa com a frente dos pés, que ele tem um problema, que teve um acidente de veículo, e isto foi presenciado pela primeira pessoa que 6 horas da manhã do outro dia chegou lá e viu o pé dele, e ele, curtozinho, botou o banco para frente. Quer dizer, isso são detalhes que nós nunca tínhamos falado, mas isso está dentro do inquérito. Quer dizer, são Agora, muitos delegado, o vigílio, por exemplo, ele era conhecido do vereador. O vereador era um político muito popular, eu creio que ele, conhecendo qualquer pessoa da cidade, mas ele não daria uma carona para o inimigo. O vigílio era conhecido do vereador? Amigo do vereador. Levou o cara para o Há 2 dias, viu, Silas? Ele estava almoçando num restaurante em Picos e ele ligou e marcou. Foi lá conversar com o vigílio, levando esses 2 elementos que participaram da morte. E chegou lá, pegou no ombro do ex-vereador. E apresentou aí. E apresentou, disse: olha, esse aqui é o ex-candidato. Isso na presença do pessoal do restaurante. Quer dizer, foi o beijo de Judas. É este que tem que morrer. É esse o cara que vocês vão matar. Eu levarei ele para vocês. Que coisa, hein? Então tá certo. Vai ter novas prisões, delegado? Eu soube que tem uma equipe saindo. Vão ter novas prisões, não tem dúvida. Vão ter novas. Silas, isso é uma corrente que quando você prende, começa a aparecer mais gente. Quer dizer, e a polícia está trabalhando diuturnamente. E qualquer prisão que aconteça, ela ainda é importante. O que eu tenho a dizer que 100% nós já sabemos, os mandantes, quem praticou o crime. Pode aparecer terceiros. Entendo. Quer dizer, pessoas que de uma maneira e de outra sabiam, participaram direta e indiretamente. Acobertaram, né? Acobertaram. Quer dizer, nós estamos investigando todos. Nós estamos investigando empresários da região também, que de uma maneira ou de outra estavam direto procurando saber lá na justiça se tinha prisão para comunicar aos acobertando o cara investigado que as prisões iam sair. Quer dizer, e isto a polícia está investigando, está fazendo um levantamento, e quando a gente tiver prova suficiente, nós vamos pedir as prisões desses elementos. Tá certo, delegado. Muito obrigado, então, pelos seus esclarecimentos. Está aí, então,